No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a carta de motivação, que é um dos documentos, se não o documento mais importante do seu processo seletivo. Também pode ser chamada de SOP, Statement of Purpose, ou Personal Statement, ou Motivation Letter, Cover Letter, enfim, a gente tem algumas derivações deste documento. Vou explicar mais para vocês já já. Eu sou a Duda Kraus, eu ajudo brasileiros a conseguirem vagas na pesquisa no exterior com fomento estrangeiro. Já ajudei centenas de brasileiros a conseguirem vagas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em 23 países. Vamos falar então sobre carta de motivação. Qual que é o objetivo de uma carta de motivação? É justamente comunicar a sua motivação e o seu interesse naquela vaga, juntamente com falar um pouquinho do seu background, das suas experiências passadas, e vendendo essas experiências passadas muito bem e alinhando com aquela oportunidade, tá? Vou destrinchar aqui o que eu acho mais importante, mas primeiramente quero falar que com questões de formatos, o mais importante, para além de você ficar se preocupando, é um SOP ou uma Motivation Letter, diferença das duas, blá blá blá, é você olhar o que a universidade ou a instituição está pedindo. Muitas vezes elas têm critérios específicos que você tem que abordar nessa carta, ou elas têm até uma estrutura sugerida ali de bullet points, você tem que trazer tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Então vejam isso primeiro, antes de ficar pegando o modelo da internet. Já começo dizendo que eu acho que esse é um grande erro das pessoas que acabam não conseguindo uma oportunidade fora, que é simplesmente pegar modelos prontos. Muitas vezes, quando vocês pegam modelos prontos, eles têm uma formatação muito mais pessoal, que eu não acho adequado para a maioria dos tipos de programas, ou às vezes até eles são cartas para empregos ou cartas para a graduação e, portanto, tem um estilo completamente diferente do que você quer fazer para um programa de pós-graduação ou para um programa de pós-doutorado. Um outro objetivo da carta é justamente você comunicar a sua ou demonstrar a sua habilidade de escrever em inglês ou na língua que você está se candidatando. E para isso a gente já tem nossa primeira dica aqui, que é ter muito cuidado com a escrita, revisar muito e escrever a carta realmente num processo, levando muito a sério esse documento. Então você começa fazendo com bastante antecedência, trabalha na carta. O ideal é que às vezes você até faça um primeiro rascunho, deixe 1-2 dias para você pensar sobre aquele rascunho e depois volte. Dê para alguém ler também, passe por ferramentas de correção, por exemplo, Grammarly. Você pode pedir sugestões de reescrita, por exemplo, para ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. Mas, por favor, não gerem a carta no ChatGPT, porque isso muito provavelmente vai te tirar da seleção automaticamente. Se você não for pego no filtro de IA, especialistas e professores conseguem facilmente detectar algo que não foi escrito por você. Eu, inclusive, tenho várias palavras que quando eu bato o olho e tem muitas dessas palavras no texto, a estruturação do texto fica muito com a mesma cara, fica muito pasteurizada, muito padronizada. Eu já sei que a pessoa gerou a carta no ChatGPT e eu realmente não teria interesse em contratar alguém que não se deu ao trabalho nem de escrever a sua carta de motivação para entrar no meu programa. Qual é, então, a estrutura que eu sugiro que vocês usem para a escrita da maioria das cartas de motivação, se não está especificado de forma diferente pela sua universidade, tá? A gente começa com um parágrafo de apresentação. Esse parágrafo, ele pode ser um parágrafo mais de hook, né? De mais de um gancho ali, uma isca para a pessoa continuar lendo. Alguns programas gostam disso. O Fulbright é um programa que gosta muito de hook, de introdução, mas a grande maioria dos programas vai preferir um início muito mais acadêmico, muito mais sóbrio, muito mais profissional, de simplesmente você se apresentar brevemente, falar do seu interesse na vaga ou de qual programa que você está se candidatando. Depois disso, a gente vai para a parte de você se apresentar. Você vai fazer um parágrafo descrevendo a sua trajetória acadêmica. Algumas pessoas vão falar também um pouco da trajetória profissional, se vier o caso. E aí você vai, de preferência, em uma ordem cronológica, né? Você vai levando o interlocutor, a pessoa que está lendo o seu texto, pelas suas decisões de carreira, decisões acadêmicas, por que você, por exemplo, decidiu fazer isso de mestrado.
e por aí vai. Nessa parte também você pode expandir em um outro parágrafo o seu projeto, uma explicação breve do seu projeto, por exemplo, de mestrado ou do seu projeto de doutorado, para que você dê mais profundidade e que você agregue realmente, que você consiga vender essa sua experiência de pesquisa. Isso principalmente se essa experiência tiver a ver com a vaga, se tiver alinhada com a vaga, tá? Depois você pode continuar explicando sua próxima experiência. E a gente passa para o próximo parágrafo, sendo alguma coisa que ligue, que faça esse fit, essa demonstração de sinergia que você tem com o programa que você está se candidatando ou com a vaga que você está se candidatando, por exemplo, se for caso de pós-doutorado, tá? Aqui é muito importante que você deixe claro por que para a sua trajetória, para a sua experiência prévia, faz sentido trabalhar com eles, trabalhar com ou aprender mais sobre, né, com esse programa de pesquisa, aprender mais sobre esse tema. Então, você vai ter que fazer essa ligação entre o que você já fez e o que você contou ali, né, que você já fez da sua trajetória, e o que você pretende fazer nessa vaga, nessa universidade, nesse departamento, e como que isso vai te ajudar na sua carreira. Sempre bom também você trazer algum detalhe, alguma demonstração de entendimento daquele programa, do foco do programa ou do foco do grupo de pesquisa, né? Se for o caso de você aplicar diretamente para um pesquisador, se candidatar diretamente para um pesquisador, como é o caso de alguns programas de PhD e alguns programas de pós-doc. Você vai explicar muito bem por que da escolha, por que realmente os interesses estão alinhados e como que isso faz sentido para você e para sua carreira. No próximo parágrafo, você pode trazer mais sobre esse fit ou você já pode começar a encerrar a sua carta recapitulando, revisando ali os pontos principais, os seus pontos fortes, por que você seria um bom candidato e também mencionar talvez como que justamente esse passo faz sentido para sua carreira. E aí aqui a gente não quer trazer alguma coisa de porque um doutorado nos Estados Unidos vai me abrir portas por questão de visto, ou porque eu sempre quis morar na Inglaterra. Não, a gente quer porque que este programa específico, tudo que vocês forem falar aqui que vai te ajudar é sobre esse programa específico, essa vaga específica, como que essa opção vai te ajudar. Porque senão você estaria fazendo uma aplicação inespecífica, você poderia usar a mesma carta para qualquer lugar. E isso não é o que a gente quer. Então você reitera o seu interesse, pode retomar algum ponto ou outro da sua carta que você acha que vai ficar mais forte, e aí você encerra de forma tradicional a sua carta, tá? E se você quer fazer mestrado, doutorado ou pós-doc no exterior, confira os outros vídeos do canal aqui que também tem muita coisa útil para você melhorar a sua candidatura. Até a próxima!